Uma força que move milhões de pessoas. Um pensamento positivo que faz o impossível acontecer. Está no ar o segundo episódio da série Religiões, uma das grandes chaves da humanidade para compreender o homem. Cada religião representa uma crença ou filosofia. Mesmo não sendo iguais, compartilham de uma característica. Acreditam no sobrenatural, uma força que não vemos, mas que controlam as nossas vidas. No episódio de hoje vamos entender o que pensam as religiões católica e espírita sobre o momento atual que estamos vivendo. Para começar, o Frei Júnior da paróquia Santo Antônio das Queimadas responde as seguintes questões. Será que tudo isso foi um plano de Deus para a humanidade? Seria uma nova purificação da Terra? O que pensam os católicos? Que tudo isso não vos perturbe. É preciso que isso aconteça, mas não será o fim. Amados irmãos e irmãs, eu sou o Padre Frei Júnior, missionário servo do Senhor. Estou aqui na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, paróquia de Santo Antônio das Queimadas, para falar um pouco sobre vocês, sobre esses nossos tempos. Essa pandemia que assola o nosso mundo, o nosso país, as nossas famílias. Será que tudo isso foi um plano de Deus para a humanidade? Seria a nova purificação da Terra? Existem essas perguntas que nós, como religiões, fazemos. E nós, como católicos, nós acreditamos sempre de que Deus não é um Deus que castiga. Deus não é um Deus que quer dizimar a face da Terra. Aqueles que Ele ama, que deu seu Filho único por amor a cada um de nós, para a nossa salvação. Mas Deus Ele utiliza de muitos episódios que para nós são algo ruim, mal, para tirar isso bom. Deus permite que certas situações aconteçam na nossa vida para que nós possamos manifestar nele a sua. Por isso, não é o fim da humanidade, não é o fim do mundo, mas essa epidemia, ela serve para cada um de nós, para a nossa manifestação de fé, para que nós possamos voltarmos à nossa célula mãe, à nossa igreja doméstica, à nossa família, valorizar aqueles que estamos conosco em casa, cuidar daqueles que estão à nossa volta. Por isso, não perturbar o coração, não se inquietar lendo esse trecho de Mateus 24, onde narra tudo isso que nós estamos vivendo de uma maneira até um pouco assombrosa, mas mostra uma verdade para cada um de nós, para ter a certeza de que Cristo sempre está conosco. E saibamos que todos estes que perseveram com fé e confiam no Senhor, estes sim receberão a coroa da glória. Então, nesse tempo em que nós estamos vivendo, nessa pandemia, esse medo social, nós não devemos, porque confiamos no Senhor. Sabemos que na história da humanidade sempre houve epidemias e tudo mais, lógico. Agora, um pouco mais com essa facilidade de locomoção que nós temos nos nossos tempos, o vírus ele é muito mais fácil também de ser transmitido e ser levado de país a país, mas na história da humanidade sempre houve pandemias onde cidades praticamente inteiras foram dizimadas, mas com a confiança no Senhor muitos foram salvos, porque souberam vivenciar aquilo que muitos, os mais antigos, muitos assim se precaviam. E nós temos, Deus também nos dá a graça de podermos nos precaver, de nos cuidarmos, de vivenciar um certo afastamento social, mas a proximidade dele, de utilizarmos meios para podermos não ter um contágio, de lavar as mãos, de usar as máscaras, enfim, são tantas coisas que Deus utiliza de homens e mulheres sábios, deu a sabedoria para poder ajudá-los. Então, não ter medo, mas confiar. Se prevenir, confiar. Os caminhos do Senhor, eles são sempre retos. Eles são sempre precisos para a nossa vida.
Nós muitas das vezes nos desviamos e encontramos caminhos tortuosos, mas nós devemos nos colocar diante desse caminho do Senhor. Então, a nossa igreja, a nossa fé, independentemente de qual religião, nós devemos sempre estar com Deus presente no nosso coração, na nossa confiança. Com a oração. Nós católicos somos diferentes, por mais que sejamos obrigados a viver no afastamento social, mas estamos próximos uns dos outros pela oração. Isso é que nos faz cristãos. De estarmos unidos ao partir do pão familiar, o pão físico, não o pão eucarístico, como nós estamos, de certa forma, afastados, mas Deus está conosco. Não temos a possibilidade de nos aproximarmos de Jesus Eucarístico, mas Jesus está em nossas casas e se aproxima de nós. Então, é justamente essa confiança que nos faz, cada vez mais, homens e mulheres confiança, para podermos vencer esse medo e essa pandemia. Vivendo cuidado com os nossos entes queridos, com os nossos outros irmãos e irmãs que estão à nossa volta, para podermos assim um dia, e bem breve, retornarmos à nossa vivência, às nossas celebrações. Então, amados irmãos e irmãs, cuide-se e cuide daquilo que vocês amam. Vivam o Senhor em vossas casas e vossas famílias. Coloque Deus dentro do meio de vossas casas, que Ele se faça presente no meio de vocês. Há portas fechadas, mas Deus ressuscitado, Ele entra em vossas casas e diz: a paz esteja convosco. Não tenham medo, que o vosso coração se alegre, porque Cristo está convosco. Então, este vírus vai passar, cedo ou tarde, independentemente, mas nós, confiando, vivendo a esperança no Senhor, vivendo a nossa fé, caminhemos juntos para a nossa salvação, que é em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Santo Antônio, de Nossa Senhora do Rosário, abençoe-vos sempre e cada vez mais. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve e seja bem-vindo. Segundo o Espiritismo, todo homem é um médium, um canal de comunicação entre os seres vivos e os espíritos. Quem fala um pouco mais sobre isso é o professor Ailson. Convidado que fomos para falar um pouquinho a respeito da visão espírita diante da pandemia que ora acomete o mundo, nós queremos externar de uma maneira bem simples o nosso ponto de vista, de acordo com os poucos conhecimentos que nós temos da doutrina espírita. Desde que o mundo é mundo, existem os flagelos naturais, as erupções vulcânicas, os terremotos, os maremotos. Com o aparecimento do homem, com o surgimento do homem sobre a face da terra, a partir do momento em que o homem começou a modificar o meio ambiente, o ambiente natural, ele foi provocando determinados desequilíbrios. Então, somos responsáveis também por flagelos que não são flagelos naturais, como esses que
estão acontecendo no momento. Nada de sobrenatural, nada de superstição, nada que não tenha uma explicação lógica e racional. Castigo de Deus? De maneira nenhuma. Deus não castiga ninguém. Mas está escrito que Deus castiga. Está escrito muita coisa que foi escrito para determinado povo e para determinada época. Mas à medida em que nós vamos crescendo e multiplicando em conhecimento a respeito de Deus, de suas leis, nós vamos entendendo que tudo isso acontece não como um castigo de Deus, mas sim como uma correção. O pai que é pai está sempre corrigindo seus filhos. E é através desses flagelos, tanto os naturais quanto os artificiais, os provocados pelo homem, que Deus corrige os nossos rumos, corrige o rumo da humanidade, faz com que nós possamos evoluir, avançar na senda do progresso, faz com que nós cresçamos, tanto na parte intelectual quanto na parte moral. Todos esses flagelos, as guerras, as tsunamis, elas deixam, apesar das mortes, elas deixam um saldo altamente positivo para gerações que vêm depois, porque nos ensinam coisas que nós não sabíamos, e não apenas coisas materiais, mas também coisas espirituais, coisas morais, nos tornam mais solidários, mais humanos, mais próximos do outro. Então, o sofrimento ele tem um caráter educativo, não é um castigo. Deus não é sádico, Deus não se compraz, Deus não se alegra com o sofrimento de nenhum dos seus filhos. Então, o sofrimento que nós passamos, ele tem um caráter corretivo, um caráter pedagógico, nos educar, nos instruir, fazer com que nós paremos de ser tão egoístas, tão orgulhosos, entendamos que existe um poder superior que a tudo comanda, que nós estamos sob as leis de Deus, que nós estamos debaixo dessas leis e que todo desvio, Ele que nos dê força, que nos auxilie para que nós possamos passar por mais um sofrimento, por mais uma etapa expiatória, expurgando as nossas culpas, os nossos pecados, os nossos desvios do caminho que leva a Deus, aprendendo assim a caminhar sob as leis do Eterno. Que Jesus nos dê força, coragem, fé e perseverança no bem. Vai passar, isso também vai passar. Paz e luz para todos. Compreender o que estamos vivendo é fundamental para seguirmos em frente. Se inscreve em nosso canal e ative as notificações. Você perdeu o primeiro episódio da série? Calma, ele ainda está disponível em nossa página no YouTube. Enquanto isso, seguiremos por aqui, na Rota do Sertão. Tchau!